Amados, abram suas Bíblias em Marcos 9. Essa palavra, ela é uma continuação da palavra que eu ministrei da última vez que estive aqui. E é uma palavra que necessitamos demais enquanto congregação. Obrigado, meu irmão, tem aqui. Enquanto congregação e enquanto pessoas também. Porque o Senhor tem falado muito comigo nos últimos meses acerca de um equilíbrio da vida cristã. E a verdade é que a maioria de nós não estamos equilibrados na fé. Nós tendemos a nos desviar da sã doutrina, tanto para a esquerda quanto para a direita. E não convém pelas Sagradas Escrituras que seja assim. Pelo contrário, se há algum extremismo na palavra, que seja pelo amor, que seja pelo perdão, que seja pela misericórdia e principalmente que seja pela fé. Porque no fim das contas, são os frutos de fé que são colhidos quando o Senhor retornar para nos buscar, para nos levar para Ele. E, amados, essa palavra, ela vai nos dar um entendimento daquilo que tem dentro de nós e que tem causado muitas barreiras na nossa vida com Cristo. Se eu pudesse sintetizar o sermão de hoje em uma única frase, eu diria que a fé e a incredulidade estão presentes no mesmo homem, como duas faces da mesma moeda. E elas buscam ficar por cima uma da outra. Elas buscam dominar uma sobre a outra. E isso é algo, amados, que acontece dentro de cada homem e cada mulher de Deus. Essa dualidade se apresenta em cada decisão difícil que temos que tomar. Ou em cada situação extrema que temos que enfrentar. Ela se encontra no momento do isolamento. Nós encontramos a incredulidade, no momento do abandono. Ela está presente na casa onde tem um luto, na casa onde tem a tristeza, na casa onde tem a dificuldade. Ela é inerente à vida do ser humano e certamente se ela não se apresentou a você ainda, não se preocupe, que ela vai se apresentar. Isso não é uma possibilidade, isso é uma certeza. Os maiores homens da Bíblia foram acometidos com ela. Porque, como eu disse, a fé e a incredulidade moram dentro de mim, moram dentro de você também. Isso é uma certeza. Vamos ler o texto aqui. Marcos 9, vamos ler aqui a partir do 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas, e Jesus perguntou aos escribas: o que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e ele vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que expulsassem, e eles não puderam expulsar. E ele, respondendo, lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda-me a minha incredulidade.
E Jesus, vendo-lhe que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele levantou-o. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos o expulsar? E ele disse: esta casta não pode sair com outra coisa, a não ser com oração e jejum. Só até aí, meus amados irmãos. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Meus amados irmãos, o contexto aqui dessa passagem é que ela ocorre logo após de Jesus tomar aí Pedro, Tiago e João e subir no monte, né? E Jesus se transfigura diante desses 3 apóstolos. E é uma visão absurda. Imagine, o Filho de Deus transfigurado na sua frente. A palavra diz que Pedro não sabia nem o que dizer. Pedro não sabia o que dizer. Para completar a história, ainda chegou Elias e Moisés numa nuvem para falar com Jesus. Aí Pedro, porque não sabia o que dizer, disse: olha, vamos ficar aqui, porque é bom. Espera aí que eu vou fazer 3 cabanas aqui, uma para cada um de vocês, e a gente fica todo mundo aqui. E a Bíblia relata que ele falou isso porque não sabia nem o que dizer, né? E Lucas ainda identifica o teor dessa conversa de Moisés e Elias com Jesus como sendo acerca da sua partida, acerca da crucificação. Já em Mateus 17:9, afirma que Jesus ordenou que eles não contassem a ninguém até que ele ressuscitasse. Todas essas coisas maravilhosas aconteceram no cume do monte, em cima do monte. E é difícil acreditar, irmãos, que um homem como Pedro, que presenciou tal visão, tenha negado Cristo, pouco tempo depois, por 3 vezes. Porque quem vê uma coisa dessas, irmão, acho que não precisa mais nem de fé. Porque o cara vê, o cara viu. Só que, como eu disse a vocês, dentro de nós existe a incredulidade e a fé, como 2 faces da mesma moeda. E amados, você entenderá hoje que até mesmo os filhos mais experimentados no sobrenatural podem fraquejar na fé, mas também aprenderá que os mais cansados da caminhada podem vir a romper em vitória por essa mesma fé. Após essa grande experiência no monte, eis que Jesus desce. E quando ele desce, ele se depara com aquela confusão lá embaixo, lá na cidade. E aí eu quero que você imagine uma coisa. Eu quero que você imagine essa cena. Os apóstolos de um lado frustrados, pelo menos 9 apóstolos lá embaixo frustrados, porque eles passaram, de repente, a noite inteira tentando expulsar um demônio. E eles tinham poder e autoridade para isso. Porque em Lucas 9:1, a Bíblia diz que o próprio Jesus deu poder e autoridade para que eles expulsassem esse demônio. Só que esse em específico, eles não conseguiram expulsar. Então os caras estavam frustrados. Homens de fé, frustrados, desanimados. E aí, em segundo lugar, eu tenho ali, naquela mesma cena, os críticos do ministério de Jesus estavam em êxtase. Porque lá o texto narra que estavam os escribas. Os intérpretes da lei estavam lá, que eram os principais críticos de Jesus e do seu ministério, e dos apóstolos também. E os caras estavam em êxtase, porque 9 discípulos não conseguiram expulsar um demônio. Imagine, meu irmão, esse ambiente de zombaria. Imagine esse ambiente de escárnio. E para completar, a multidão inteira vendo isso aí. 9 apóstolos frustrados. A multidão vendo os escribas, os fariseus, os mestres da lei, zombando
dos apóstolos. E para completar, no meio disso tudo, o pai, coitado, decepcionado. Porque com certeza, irmão, me colocando no lugar daquele pai, com certeza, um pai desesperado, ele é capaz de tudo, meu irmão. Ele faz de tudo, né? Então eu imagino que aquele pai, ele já havia tentado a medicina, já havia tentado curas em outros estabelecimentos religiosos. Provavelmente já tinha visitado até curandeiro, não sei, talvez, o texto não fala. Mas é isso que eu imagino. Por quê? Porque ele é pai. Porque quando o negócio é com a gente dá um jeito, a gente administra. Mas, meu irmão, quando o negócio é com o filho da gente, aí o bicho pega. Aí o bicho pega. E eu conheço intimamente a dor desse pai. Essa passagem, de muitas maneiras, ela é especial para mim. Porque eu imagino ele 24 horas de olho no filho. Porque senão ele podia vir a morrer. Porque lembra que o espírito o compungia a fazer essas coisas, a tentar se matar. Jogar ele no fogo, na água, para tentar matar ele. Eu imagino um pai que não dormia direito. Um pai que dormia com o olho aberto e outro fechado. Porque tinha que ficar com o olho no filho. Eu imagino um homem que não tinha vida social. Que a vida social dele era inexistente. Porque há muito preconceito na sociedade contra pessoas que não obedecem a um padrão comportamental. E isso fora, lá no mundo. E isso dentro da igreja também. Porque a verdade é que as congregações não estão preparadas para receber pessoas com esse padrão de comportamento aqui. Isso é a mais pura verdade. E certamente, irmão, depois de tanto tentar, ele ouviu falar de Jesus e foi tentar conseguir essa cura. E aí ele encontrou os discípulos. Na sua ausência, os discípulos são o quê? Representantes. Sim ou não? São seus representantes. De certa forma, enquanto o Senhor Jesus está lá, quem são os representantes dele aqui nessa terra? O meu reino é um reino de sacerdotes. Eu e você. Não é só o pastor. Não é só o levita. Alô, meu grupo de levitas. Brincadeira, irmão. Mas somos todos nós. Porque na hora do desespero, meu irmão, são pessoas de fé que eles procuram. E vão te procurar um dia. Certamente. E você deve estar preparado para quando alguém for te procurar, tentando achar em você o Mestre. Tentando achar em você Jesus. E amados, mas observe uma coisa, que Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer. Eu imagino esse homem nos dias de hoje. Eu imagino esse homem percorrendo culto após culto, congregação após congregação. Quantos cultos de libertação esse homem já não tinha ido, irmão? Se fosse hoje em dia. Ou eu imagino um homem desse como um rato de congregação. Se tem culto de libertação na segunda, ele vai. Se tem culto de libertação na quarta, ele vai. Na sexta, ele vai. No domingo, de congregação em congregação, em busca da cura. E ele está cansado, sobrecarregado pela pressão do fardo de uma rotina brutal e estressante. Nos seus lombos, irmão, está o peso da frustração, dos tratamentos médicos e da esperança depositada nos representantes de Deus aqui na terra. E essa esperança, ela não foi correspondida. Essa mensagem, irmão, é para você que acumula o peso de uma vida inteira de frustração. E a verdade é que eu admiro demais esse homem, porque ele tinha tudo para deixar aquele lugar rapidamente, nunca mais procurar uma vã esperança de cura. Mas algo fez ele permanecer. Muitos acham que a fé tem a ver com o tamanho, ou até mesmo com a qualidade. Mas humildemente eu acredito que a fé é sobre perseverança.
Guarde essa frase. A fé, ela tem mais a ver com perseverança do que com o tamanho ou até mesmo com a qualidade. Repetidas vezes, a Bíblia fala acerca da carreira que está proposta como um ato de permanecer até o final. O autor de Hebreus, está lá, Hebreus 12:1, depois você pode ler em casa. Ele vai tratar a vida cristã como sendo uma maratona, meu irmão. E uma maratona é diferente de uma corrida rasa. Uma corrida rasa você corre até o outro lado da pista ali e pronto. Acabou a corrida. Numa maratona não. A maratona leva tempo. É extensa. É pesada. Você precisa de resistência. Você precisa de perseverança. Nas cartas às 7 igrejas da Ásia, por repetidas vezes está escrito: aquele que vencer. Aquele que vencer. Parece haver uma carreira ou um teste pelo qual todo crente precisa passar para ser um vencedor. Uma maratona por qual todos nós temos que correr para ser um vencedor. Até Jesus, que é o primogênito daqueles que haverão de ser glorificado, teve que vencer e suportar até o fim a carreira que lhe foi proposta aqui. Apocalipse 3:21 está escrito: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai no seu trono. A fé, meu irmão, tem mais a ver com a perseverança. O vencedor é aquele que perseverou até o final. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Mas mesmo após muitas frustrações, aquele pai não retrocedeu. Ele permaneceu naquele local, em meio àquele caos. O filho dele no meio de todo mundo, ele passando vergonha. No chão, bolando no chão. Os apóstolos envergonhados de um lado. Os escribas, fariseus e mestres da lei zombando dos discípulos e dele. Talvez eu e vocês, a gente ia embora. Como é possível ficar num lugar como esse? Sendo envergonhado, achincalhado. Eu imagino aquele homem. Ele tinha tudo, irmão, para... Sabe, ele tinha tudo para ficar irado. Com raiva. Tinha. Porque a verdade é essa, meu irmão. Às vezes, quando a gente precisa de uma coisa e que o milagre não chega, a gente fica revoltado. E não diga que não é verdade, porque eu sei. Porque eu conheço intimamente a dor desse pai. Se você nunca sentiu isso, não se preocupe não. Um dia você vai sentir. Vai chegar um momento, é aquele momento, do limite entre a fé e a incredulidade. É aquele momento que você vai ficar revoltado com o Senhor. É aquele momento que você vai ficar bravo. É aquele momento que você vai perder a esperança. Esse é o limite. Só que aquele pai ficou. E quando você permanece, irmão, quem é que chega? Jesus. Pessoalmente ele chega. Jesus chega e ao saber de toda aquela situação, sabe qual é a única coisa que ele censurou? Não é o espírito talvez de revolta do pai, porque o Senhor, o nosso Deus, ele sonda os corações. Porque é natural do homem, a gente vai ficar revoltado sim, a gente vai ficar com raiva sim. Mas sabe o que é que ele censurou? A incredulidade daquelas pessoas. Foi isso que ele censurou. Ô geração incrédula. Ora, os apóstolos tinham fé, não tinham? E poder dado pelo próprio Jesus, mas ainda assim, Jesus critica a incredulidade que estava dentro deles. E eu vou repetir para que essa frase fique dentro de vocês. Eu vou martelar ela, até essa frase ficar dentro de vocês. A fé e a incredulidade estão presentes no mesmo homem, como duas faces da mesma moeda.
Mas, irmão Marcelo, como é que eu posso vencer essa incredulidade que ataca até mesmo os homens cheios de poder como os apóstolos? Esse simples pai vai nos ensinar isso agora. E é interessante que Jesus perguntou ao pai: quanto tempo o menino estava assim? Isso parece, irmão, até mesmo redundante, porque o Senhor sabe. O Senhor sabe da situação de cada um de vocês. Ele sabe há quanto tempo o menino estava daquele jeito. Por que ele perguntou? Hein? Eu sempre me perguntei isso, porque é que Jesus sempre pergunta para as pessoas qual é a situação delas antes de fazer a cura. Eu sempre me perguntei isso. O cara está numa situação aflita e o Senhor vai perguntar isso aí? Se ele já sabe? Porque ele sabe, irmão. Ele sonda os corações. Mas sabe por que ele faz isso? Porque ele quer relacionamento, irmão. O nosso Senhor não é o gênio da lâmpada não, que você chega lá, esfrega ele, e ele faz o desejo, ele atende o desejo, e depois você vai embora. Ele quer relacionamento, cara. Ele quer conhecer intimamente você, ele quer conhecer suas dores intimamente. Ele sabe de tudo que você está passando, mas ele quer que você vá até ele e você conte tintim por tintim o que você está passando. Irmão, mas eu estou com amargura no meu coração. E daí, irmão, conte para ele. Ele foi humano também. Ele passou por tudo isso. Ele foi plenamente Deus, mas foi plenamente homem também. Ele sabe que o homem, ele fica amargurado, ele fica irado, ele fica revoltado. Ele sabe de tudo isso. Ele experimentou na cruz o afastamento de Deus momentaneamente. Ele se fez pecado por nós. E o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele não tem comunhão com o pecado. Então, por um momento, Ele experimentou a solidão em nosso lugar. Grandes coisas Ele suportou por nós. E Ele só quer que você se relacione com Ele. Depois que eu recebi o Espírito Santo, irmão, depois que verdadeiramente eu me converti, a pior coisa para mim, o meu pior pesadelo, não é ter o meu pedido atendido pelo Senhor, mas sim ficar afastado dele. Esse é o meu pior pesadelo. Irmão, de certa forma, o sofrimento e a dor e a aflição acabam nos aproximando a Jesus. Porque se tem uma coisa que as curas e milagres nos ensinam, é que a busca por eles acabam nos levando até o Senhor. Acabam nos levando a ter uma intimidade maior com o Senhor. E após saber da história, pelo próprio Pai, Jesus agora escuta: se podes fazer alguma coisa, tendes compaixão de nós e atende-nos. O homem faz um apelo sincero, não carregado de raiva ou ressentimento, mas sim carregado de esperança. Ele venceu a amargura. Ele venceu a dor que ele estava, a raiva que ele estava, a revolta que ele estava. E fez esse pedido, não com raiva ou ressentimento, mas sim carregado de esperança. E veja a resposta de Jesus. Jesus é maravilhoso. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Ele faz um jogo de palavra. O cara pergunta para ele: se tu podes fazer, fazes, tem compaixão de mim. Aí Jesus faz o quê? Um jogo de palavras com ele. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Eu gosto dessa passagem aqui, na Corrigida Fiel, porque ela expressa melhor o que Jesus queria dizer para aquele homem. Em outras palavras, ele estava afirmando que a resposta que aquele homem esperava vinha da sua própria habilidade de crer. Tanto é que o homem disse que cria, mas logo em seguida agiu como um verdadeiro sábio. Aquele homem foi sábio demais, eu admiro ele. Ele discerniu aquilo que para muitos não é notório. Sabe o que, irmão? Que a fé e a incredulidade estão presentes no mesmo homem como duas faces da mesma moeda. Diante dele, ele viu homens que tinham fé, poder, autoridade, sucumbirem à incredulidade. Diante dele, os apóstolos, 9 apóstolos.
sucumbiram à incredulidade diante daquele homem. E sabe o que é mais louco nisso? É que os apóstolos andavam com o Senhor, né? E aquele homem era a primeira vez que ele estava diante do Senhor, pessoalmente. Existem dois tipos de sábios: o sábio segundo a carne e o sábio segundo o espírito. Existe uma sabedoria, irmão, que não é natural. Uma sabedoria que vem de Deus, uma sabedoria que vem do espírito. Porque o sábio segundo a carne, meu irmão, ele ia sair dali. Ele ia embora, meu irmão. O sábio segundo a carne, ele ia escarnecer e ir embora. Era o que aqueles caras estavam fazendo. Os sábios segundo a carne, os mestres da lei. Crescer em graça e em conhecimento. Quando você cresce somente em conhecimento, meu irmão, você fica inchado, mas você não conhece a profundidade do Senhor. Agora, quando você cresce em conhecimento e graça, aí não. Aí você é um homem completo. Aí você começa a andar com duas pernas, sem ser um homem manco. Cresçam, pois, em graça e em conhecimento. Não deixem, não cresçam em um e abandonem o outro. E aí, irmão, frequentemente, né? Deixa eu dizer uma coisa. Ele entendeu que somente com a ajuda de Jesus ele conseguiria se livrar da única barreira que o impedia de acessar o seu milagre: a incredulidade. Mas até obter a ajuda de Jesus, ele teve que perseverar. Ele teve que permanecer buscando, crendo, agindo, aguentando a humilhação. Mas a verdade, irmão, é que você só persevera até certo ponto. Mas chega um momento onde você não consegue mais perseverar. E então, você e eu chegaremos nesse momento em que esse homem se encontrava. Era o limite da perseverança. E ele pediu para o Senhor ajudar ele a quebrar a última barreira. Qual era a última barreira? Jesus, ajuda com a minha incredulidade. Todo mundo diz que crê, irmão. As congregações estão abarrotadas de gente que dizem que crê. Eu creio, você crê, o pastor crê. Todo mundo crê. Até o diabo crê, meu irmão. Todo mundo diz que crê. Só que também a incredulidade está em todos nós. Tem gente que vai se ofender com essa passagem. Mas examine-se a si mesmo. Eu não estou aqui para massagear pessoas. Essa palavra doeu em mim também. Essa palavra me transformou também. Se você permitir, a palavra de Deus vai transformar você, vai mudar a sua vida. Vai mudar a vida como você se relaciona com Ele. A vida como você faz, o modo como você faz as suas escolhas. Vai te ajudar a perseverar, a romper na fé. Porque o vencedor é aquele que permanece até o final. O vencedor não é aquele que roda no manto, que tem grandes sinais do sobrenatural, que você acha que isso é alguma coisa. Os apóstolos também tinham experiências sobrenaturais absurdas. Eles curavam, eles expulsavam demônios, e ainda assim a incredulidade estava dentro dele. E ainda assim, naquele dia, eles encontraram uma barreira que para eles era intransponível. Mas que aquele simples pai achou uma maneira de transpor aquela barreira. E qual é? Reconhecendo que em si mesmo tem incredulidade. E que você precisa de Jesus para vencer a incredulidade. Irmão, quando Jesus diz que crê, que tudo é possível àquele que crê, Ele está dizendo que o portador de fé é capaz de fazer grandes feitos e de alcançar grandes coisas. Todos nós cremos, mas a verdade é que todos nós precisamos pedir para Jesus retirar, aliás, nos ajudar a vencer a nossa incredulidade. Irmãos, com respeito ao final dessa passagem, eu não vou explicar os últimos versículos, porque se eu fosse explicar, dava umas 2 horas de pregação. Qualquer dia eu posso pegar esses últimos versículos e explicar para vocês numa live ou em qualquer coisa, né, que sai com jejum e entre outras coisas. Eu não vou explicar isso aqui hoje. Só que eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão.
Aquele homem não precisou de nada disso. Não precisou de culto da libertação. Não precisou de campanha de 7 semanas. Não precisou de oferta alçada. Não precisou de uma grande estratégia. Não precisou de uma grande estratégia para chamar a atenção de Jesus. Ele só precisou ficar até o final. Ele só precisou permanecer até o final. E usar a sua sinceridade para pedir a Jesus para ajudar ele a vencer a incredulidade. Não desperdice a sua vida, irmão, dizendo que tem fé, mas que vive na incredulidade. Porque o justo não vive na incredulidade. O justo vive pela fé. Saiba, irmão, porém, que há uma carreira que é proposta a cada um de nós. Saiba que essa carreira envolve a carregar a sua cruz e a ter, sim, aflições aqui nessa terra. Mas que também isso não significa que você não possa experimentar o favor e o poder de Deus na sua vida. Mas de fato, quando isso acontece, e se isso acontece, só quem sabe é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu não estou aqui hoje para prometer bênçãos e que a sua vida será fácil e que Deus te atenderá sempre que você clamar. Mas eu estou aqui hoje para te lembrar, meu irmão, que vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Só que eu só posso te dar descanso se você vir até mim. Eu só posso te dar descanso se você vir até mim, reconhecer que tem incredulidade em você e pedir para eu tirar essa incredulidade de você. Se você não vier até mim, eu não posso fazer nada por você. Se você não permanecer, eu não posso fazer nada por você. Lembra da parábola do semeador? Quem é você? Que tipo de solo é você? Lembre-se que o solo bom é aquele que a semente entra, que ela germina, que ela permanece, estação após estação. E no tempo certo ela dá o fruto. Persista, vá até ele. Assim como aquele pai que estava cansado e sobrecarregado, ofendido, zombado, mas sábio segundo a fé. E finalmente, atendido pelo Senhor Jesus. Todos os dias, os sábios segundo a carne, eles são confundidos pelos sábios segundo a fé. Médicos, doutores, pessoas com PhD, grandes eruditos, são confundidos pelos sábios segundo a fé. Pequeninos como eu e você, que pedem para Jesus retirar a incredulidade, que rompem pela fé e que alcançam feitos gloriosos.